Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, nessa mesa preparada que tem o intuito de edificação, juntos, unidos, agregar fé, virtude, que nos conecta, que nos edifica. Então, primeiro aqui, eu sou muito honrado e privilegiado de ter amigos aqui, pessoas que eu conheço, outros que eu vou conhecer um pouco mais profundamente e ser edificado a partir daquilo que Deus tem derramado, os dons, os talentos, aquilo que Deus tem feito na vida dos queridos aqui que partilham essa mesa. E o nosso intuito aqui é depois estender essa mesa a você para edificar a sua vida, para abençoar você. Então, seja bem-vindo a participar aqui com a gente. Já se inscreve no canal, dá um like, comenta aí o que você acha desse assunto. A gente vai falar aqui hoje sobre missões. Então, comenta aí o que você acha, partilha a sua perspectiva também para agregar para a gente também, depois a gente lê os comentários aí, tá bom? E hoje eu tô com uma pessoa aqui, querida, missionária, Glaze Cruz, como o carioca diz, Cruz, que Certinho. inclusive eu amo os sotaques do povo Hum, brasileiro, eu também. né, Uhum, maravilha verdade, demais. também gosto muito. Ô Glaze, seja bem-vinda, Obrigada, que obrigada. É bom. um prazer estar aqui, né, nessa mesa, né, essa mesa aqui santa, né, do Senhor e conversando sobre um tema, né, que eu gosto demais. Vocês vão me ouvir chiar muito, gente. Preparem-se. Gosto. Você sabe que um dia eu tava com os portugueses, eu fui participar Uhum, de enfim, e aí eu vi os portugueses conversando, os irmãos, né, e tal. aham, Falei, caraca, eu acho que agora que eu entendi o chiado do aham, carioca. isso. Aí eu fui É, pesquisar no aham. bom e velho amigo Google, no pai dos burros. Eu falei, da onde que vem? Aí o Google me explicou. Falei, pronto, ó, É, entendi. Falei, cara, que maravilha isso, né? Que legal, né? desse jeito, do sotaque do Rio, do norte também, o nortista, né? Sim. Eles chiam bastante também. Sim, É. que legal, muito bom. A Glaze está aqui, a Glaze é missionária, né? Uhum, Atua hoje nessa veia aí de mobilização missionária, isso. mas faz uma porção de coisa, né? Porque a gente missionário, a gente faz tudo, Uhum, né, Glaze? de tudo mesmo. Até pintar, varrer, capinar, a gente faz de tudo. É isso mesmo. E a Glaze está aqui em Ribeirão, né? Veio para falar aqui numa conferência sobre esse tema de Uhum, missões. E a gente aproveitou a oportunidade, vai estar com a gente também na igreja, na Congre, em Ribeirão no Centro, né? Poder partilhar um pouquinho a respeito disso. Você sabe, Glaze, que eu tenho agora recentemente falado sobre evangelismo, uhum, evangelização, né? sim. Enfim. E eu falei, nossa, que legal como que Deus ele casa as coisas, né? E aí Uhum, você tava vindo para cá, né? Eu lembrei que você já tinha falado que viria, eu falei, bom. uhum. Vamos aproveitar a Glaze aí para Legal. trazer, né, uma perspectiva para a igreja, uma Uhum, palavra, porque a gente precisa sempre voltar para essa temática, né? Eu sim. tô pregando a respeito desse tema e uma coisa que eu percebi, Glaze, meditando recentemente, é que os discípulos, eles tiveram dificuldade de focar na missão. Uhum, Quando Jesus ressuscita, eles uhum, demoram um pouco até uhum, eles engajarem novamente. sim. E aí eu meditando, que eu fui ministrar sobre isso, eu falei, puxa vida, assim, eu falei, obrigado. Por quê? Porque não somos assim. Uhum, A igreja é assim, sim. infelizmente, mas eu É, acho que faz parte, né, do processo, porque a gente é humano, sim. mas os discípulos eles tinham perdido o foco, e Jesus tem que aparecer, assim como Uhum, o Pai me enviou, eu vos envio. Ele tem que ir uhum, lá na praia, lá, chamar Pedro, Pedro, tu me amas? uhum, Volta pro propósito, uhum, pastoreia as minhas ovelhas, né? uhum, E o Pedro lá chateado com o seu fracasso sim. e tudo mais, e muitas vezes a gente é assim também, né? Porque uma Uhum, das coisas que nos impedem de proclamar o evangelho é exatamente o pecado, né? Às vezes a frustração uhum, consigo mesmo, né? Que a gente conhece a nós. sim. E às vezes, né, isso nos quer nos paralisar, porque como é Uhum, que nós vamos falar algo, falar para as pessoas, né, do amor de Cristo, para entregar a vida, sendo que às vezes nós não estamos vivendo assim, né, uma vida fervorosa com o Senhor e tudo mais, como se uhum, também fosse a partir de um método, né? sim. Mas o fato é que Deus ele sempre vem em busca de nós Uhum, para fazer a gente retomar a missão, falando assim, filho, eu sei das suas falhas. uhum, Tudo bem, você fala mesmo. Eu paguei um preço exatamente para isso, sim. né? Então volta pro propósito, né? Cuida das minhas ovelhas, proclama, anuncia essa salvação, essa Uhum, graça,
né? Então, que bom a gente poder falar sobre isso, trazer esse tema, né, que é muito relevante para as pessoas. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, vou Uhum. parar de falar agora um pouco, que pastor gosta de falar muito, né? Ah, tranquilo, que É, missionário também gosta de falar, então tá tudo certo. então vamos começar falando um pouquinho a respeito, Uhum, compartilhe um pouquinho de você, como é que você está hoje, os ministérios que você está uhum, envolvida, hoje você está no Rio, isso. compartilhe um pouquinho do Cordas, daquilo que você, para as pessoas te conhecerem, né? Quem é a Quem Glaze é Cruz, Glaze? missionária? Então, quem é Glaze é uma pergunta muito complexa, né? Mas vamos lá. Direcionando ao ministério, né? Eu já estou aí servindo, né, em missões há 22 anos e Deus tem me dado né, o privilégio de poder estar servindo em diversos contextos, né, culturais. Né? Eu já pude estar atuando, né, em 32 países. Aqui no Brasil, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, Cracolândia em São Paulo, comunidades. Ou seja, assim, eu pude conhecer, né, várias realidades e em todas essas viagens, por mais que eu quisesse ir e ficar, Deus sempre me trouxe de volta para mobilizar a igreja. Né? E essas experiências todas me ajudaram muito, né, na construção também de treinamentos, de capacitação, de vocacionados. E tem sido exatamente essa área. Né? Então, eu entendi que a minha vocação é a mobilização missionária. Claro que dentro da mobilização a gente vai continuar evangelizando, a gente vai continuar discipulando, né, exercendo, né, a vocação geral de todo cristão. Né, quando Jesus fala, né, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer às escrituras, essa vocação é para todos. Não é só para o pastor, não é só para o missionário, mas temos as vocações mais específicas, né? E a vocação específica que eu entendi, né, diante de todo o contexto, de tudo que Deus tem direcionado na minha vida, tem sido a mobilização missionária. Então, hoje, eu atuo em duas organizações, né? Na missão base e a missão Cordas Humanas. As duas missões trabalham focadas na mobilização missionária, porém com focos diferentes. Então, falando da missão base, a missão base é uma missão de mobilização focada nos povos sem acesso. Quem são os povos sem acesso? São aqueles povos que não têm acesso a uma Bíblia traduzida no seu idioma, não têm acesso a um crente, um discípulo do Senhor Jesus que possa testemunhar para ele, não tem acesso a uma igreja evangélica, não tem acesso a uma comunidade, né, de Cristo. Então você imagina o seguinte, imagina o estado de São Paulo. Imagina no estado de São Paulo e todos os que vivem no estado de São Paulo você não conhece um crente, não conhece, não tem acesso, não existe, né? Não é porque não conhece, é porque não existe uma igreja ou uma comunidade de fé e não tem ainda a Bíblia traduzida no seu idioma. Conseguiu visualizar? Isso acontece. Hoje, são em torno de 7 mil povos que não são alcançados, e dentro desses 7 mil povos não alcançados, 3 mil não têm acesso. E quando a gente fala de 3 mil povos, né, ou 7 mil povos, na verdade, nós estamos aí abrangendo uma população de quase 3 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. É muita gente. Então, a missão base tem trabalhado na mobilização missionária para que haja o envio de missionários para os povos sem acesso. É claro que na mobilização a gente engaja também a igreja e vocacionados de uma forma geral, mas mobilizamos igrejas e irmãos que tenham esse olhar para os povos sem acesso, porque o que a gente vê normalmente é que quando a gente fala de missões, a gente, claro, vai olhar para a missão local, para a necessidade local, a gente vai olhar para outras necessidades, porque as necessidades são inúmeras. Né? Na verdade, o problema não é a questão da necessidade, mas sim a falta de acesso. Eu costumo dizer que nós conhecemos muito bem a injustiça social. Né? A injustiça social é a falta de acesso. Muitas pessoas têm, né, a falta de acesso à educação, à alimentação, à vestimenta, à saúde. Existem, né, pessoas, famílias que não têm acesso a, a, a essas questões básicas para trazer uma vida digna, né, na nossa sociedade. Isso é injustiça social. Mas quando nós falamos de missões e povos sem acesso, é exatamente isso.
É a injustiça espiritual. Enquanto, né, muitos têm acesso à palavra do Senhor, têm acesso a várias literaturas, né? A gente vê aqui quantos livros, né, falando aqui, onde podemos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Temos acesso a seminários, temos acesso a igrejas. Nossa, quantas igrejas! No Rio de Janeiro é igreja, tem bairro que tem igreja dividindo parede praticamente, né? Então, é muito acesso. Enquanto isso, outros lugares, outros povos, não têm absolutamente nada. Então, existe essa injustiça social. Então, a igreja precisa ter esse olhar. Então, a mobilização missionária, que a Missão Base tem realizado exatamente com esse foco. E como nós fazemos isso também? Nós capacitamos mais mobilizadores. Porque existe uma estatística que já aponta que, por exemplo, aqui no Brasil, para que um missionário seja enviado para os povos sem acesso, é preciso a gente mobilizar aproximadamente 1.000 pessoas. Aproximadamente 1.000 pessoas mobilizadas, então 1 ou 2 serão enviados, mobilizados, recrutados, treinados, capacitados e enviados para esses povos sem acesso. Então, qual é a conta? Precisamos de mais mobilizadores nas igrejas, nas agências missionárias. Então, a Missão Base tem oferecido esse treinamento, essa capacitação, tanto para agências como também para mobilizadores de igrejas locais. E trabalhamos em parcerias com outras organizações. Graças a Deus está havendo um movimento hoje nas agências missionárias que estão entendendo que sozinhos nós não conseguimos cumprir a grande comissão. Então, é preciso haver unidade, é preciso haver cooperação. E essa cooperação ela tem o objetivo de não duplicar esforços. Então, por exemplo, uma organização que tem uma especialização, por exemplo, no treinamento e na capacitação de missionários, essa organização pode fazer parceria com outra organização que não tem um treinamento, mas está enviando. Então, essa organização que não tem um treinamento, ela envia os seus missionários para essa organização que tem um treinamento, esses missionários são capacitados e assim eles são enviados para o campo. Ou outro tipo de parceria muito interessante que eu pude presenciar. O ano passado teve uma conferência missionária da missão AMI, lá em São Paulo. E lá, né, eles estavam compartilhando que eles estavam orando por um povo sem acesso e eles já tinham os missionários, já tinham as pessoas treinadas para poder ir para esse campo, mas não tinham os recursos, não tinha ainda o local certo, haviam algumas necessidades ainda. E ele chamou e apresentou o Paulo Feneman, que é da MIAF, e quando ele chegou lá na frente, falou assim, precisamos conversar, porque nós já temos o local, temos todos os recursos, mas não temos quem envie para esse povo, porque também estamos orando por esse povo. Então aí existe aliança, parceria, somando forças para um alcance, algo que é muito maior. Então as agências hoje têm tido esse olhar. Lausanne, o ano passado, né, falou muito sobre isso, sobre a questão da unidade do corpo de Cristo. E eu acredito que é um encorajamento e um exemplo muito importante para as igrejas, de uma forma geral, né? Para que realmente possamos somar forças para que a missão realmente se cumpra. Então, a missão base, né? Base, ela tem esse foco, né? Além do treinamento de capacitação, nós temos a base a Recanto e a base Saúde. Nós temos uma rede de parceiros de profissionais de saúde que atendem, né, os missionários, seja de forma remota ou presencial, para que os missionários possam servir por mais tempo no campo. E a base Recanto é para as férias. Muitos missionários voltam do campo e não conseguem tirar férias. Vêm para descansar, mas na verdade não conseguem descansar. Então, parceiros, pessoas que têm, de repente, uma casa, Airbnb, ou uma pousada, um hotel, e que disponibilizam para o missionário e a sua família poderem descansar. E temos o programa Base Mob, que esse programa Base Mob é um encorajamento é o mobilizador pleno, né, das igrejas. Que se você se vê, entende a importância da mobilização missionária, então você faz um compromisso para mobilizar a sua igreja, você está intercedendo por missões, existe um movimento de oração baseado em Lucas 10:2, né, onde nós colocamos o nosso alarme lá todos os dias, às 10:02 da manhã ou da noite,
E aí paramos, oramos, clamando ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores da sua seara. Inclusive, você pode fazer isso, né? Ative aí o seu alarme 10:02 para começar a orar. Então, os mobilizadores plenos, né, que nós encorajamos e também capacitamos, tem esse compromisso da intercessão, da mobilização e também da parceria financeira, de também estar ofertando para que a mobilização avance. Porque esse é um desafio da mobilização. Porque o missionário, quando tem, ou agência, né, tem um trabalho focado, por exemplo, é com indígenas, ou então com órfãos, viúvas, na África e tal, as pessoas não investem mais, né? Tem algo, eu vou investir, tal. Mobilização, o que é isso, né? As pessoas às vezes não entendem, né? E tem os seus gastos, né? Por exemplo, agora, mês que vem, eu vou estar indo para o Uruguai pela missão base para dar treinamento para mobilizadores lá no Uruguai. Então existe um gasto, né, despesa. Então o mobilizador pleno nesse programa são as pessoas que entendem essa importância e colaboram também para o avanço da mobilização. Então, essa basicamente tem sido a atuação da missão base. E missão Cordas Humanas. Na missão Cordas Humanas, né, o nosso slogan é multiplicando laços de amor entre a igreja local e a missão de Deus. Né? Não apenas segurar as cordas, mas criar essa ponte, né, essa relação. Porque, infelizmente, existe uma lacuna muito grande da relação entre as igrejas locais e as agências missionárias e o que está acontecendo no campo. Né? A maioria dos irmãos não sabem, de fato, o que está acontecendo, né, no mundo, o que está acontecendo nos campos missionários. Então, nós trabalhamos para ajudar, né, a estreitar esse relacionamento. De que maneira a gente faz isso, né? Através também de um podcast, né? O Cordas Podcast também nós trazemos convidados, missionários, pastores, irmãos que são profissionais de diversas áreas, mas que entendem a sua vocação missional, né? A sua missionalidade. O que é isso? São irmãos que são intencionais no seu dia a dia, no serviço da sua profissão para a missão de Deus, né? E músicos também, porque o Cordas Humanas começou com uma banda, né? É um ministério, uma missão que começou com amigos, né? Tocando ali, mas com essa inquietação da missão. Então, convidamos também muitos músicos que entendem também a sua missão como músico, não apenas dentro da igreja, mas na sua profissão, né? Musical. Então, essa tem sido uma das ferramentas e temos um projeto agora, que é o Mobilize Itália. Em outubro, né, estaremos indo para a Itália. Vai ser a primeira, esperamos que seja a primeira de muitas. Por que Itália? Em 2016, eu servi a bordo do navio Logos Hope, que é um navio missionário da OM, Operação Mobilização. E lá, a bordo do navio, eu conheci um italiano chamado Ben Stracuzzi. Ele foi para o navio para servir com a sua profissão, né? Ele é engenheiro de máquinas. Ele foi por 6 meses, acabou ficando 1 ano. E lá ele também é músico. E quando ele saiu do navio, ele passou pelo Brasil, né? Ele tinha planejado passar pelo Brasil. Eu falei, você precisa conhecer o Cordas Humanas. Então eu apresentei ele para a equipe. A partir daí surgiu uma parceria muito bacana, né? Eles já chegaram a gravar juntos também algumas músicas, produzir algumas coisas. E ele começou a chamar, desde 2018, ele começou a convidar. Vocês precisam ir na Itália. A igreja italiana precisa ser mobilizada. Porque aí ele começou a mostrar a realidade. Qual é a realidade da igreja italiana? A Itália, apesar de ser um país católico, né, cristão, menos de 2% da população italiana professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Menos de 2% é evangélico. Ou seja, a população italiana ela está dentro do status de não alcançados, apesar de ter acesso. Tem acesso à igreja, tem acesso à palavra traduzida, mas tem regiões na Itália que, na verdade, não tem igreja evangélica. No norte, principalmente. Você vai em cidades, em vilarejos, mais no norte da Itália, em que não tem nenhuma igreja evangélica. A maior concentração de evangélicos na Itália é no sul.
E ele é do Sul. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Falou, Glaze, eu sou do Sul, eu sou filho de pastor, cresci na igreja, eu não conheço nenhum missionário atuando lá no sul da Itália. Eu não conheço. E ele foi mobilizado porque uma equipe da Jocum foi na igreja dele. E aquilo ali despertou. Então, como uma equipe de missionários visitou a igreja dele e ele foi despertado, ele falou: nós precisamos disso. A igreja italiana precisa ter esse contato com missionários para poder ser despertada para missões. Claro que aí em 2018, quando ele fez esse convite, eu falei, como, né? Como vamos para a Itália? Levar uma banda, levar uma equipe grande e tal. A nossa fé era muito pouca. Era menor do que o grão de mostarda. Acho que não tinha nem a raspinha do grão de mostarda ali naquele momento, né? Eu falei, como? Para a Itália, imagina eu, Era um grão de né? areia. Não, né? Era menor até. Aí ficava pensando, gente, como é que pode? Como é que a gente vai? Não. Aí a gente falou, não, tem várias outras questões, impossível e tal. Só que na época eu não estava, eu ainda estava servindo com a OM, né? Aí o ano passado, ele voltou ao Brasil e mais uma vez ele fez o convite. Só que dessa vez, nós entendemos esse convite como o Passa Macedônia e Ajuda-nos. Sabe? Foi muito isso. E foi muito forte. E Deus foi muito claro, falando, é agora. Naquela época, realmente, vocês não estavam preparados, mas agora é o momento. E nós aceitamos pela fé. Deus nos deu um pouquinho de fé, né? E então começamos a planejar, começamos a mobilizar pessoas, irmãos, para vir junto com a gente. E graças a Deus, nós já estamos com a nossa passagem compradas, né? Passagem comprada, não paga, né? Vai parcelando pela fé, né, eu pagar meu Senhor proverá, irmãos, né? Sejam esse canal de bênção para que isso aconteça. Então nós estaremos indo, nós vamos passar, a primeira semana vai ser na região da Sicília, onde ele é, então vamos em algumas igrejas na Sicília. Depois já temos já a confirmação de 2 igrejas em Nápoles. Nós vamos até uma cidade chamada Legnano, que fica próximo a Milão, mas no norte, para apoiar um trabalho de um pastor presbiteriano brasileiro, que lá plantou a igreja tanto italiana como também uma igreja de imigrantes. Nós estaremos lá, depois vamos retornar para Sicília. E uma grande bênção, né, nesse projeto todo, é que Deus também trouxe para somar a nossa equipe uma missionária da MCE, que é a Missão Cristã Europeia, que já estava se preparando para ir para a Itália no ano que vem. Então ela vai o ano que vem, mas ela vai para ficar. Mas esse ano ela vai com a gente para espiar a terra, vamos dizer assim, ali na parte do sul. Né? A MCE ela atua mais ao norte, então ela vai ser uma representante da MCE para exatamente olhar e conhecer de perto a realidade do sul da Itália e aí ter a continuidade. Porque esse é o nosso desejo, não é um projeto que vai encerrar com a nossa volta, né? O nosso desejo é continuar. Nós vamos mobilizar os irmãos lá para eles virem para o Brasil no próximo ano, para eles terem uma experiência missionária também. Quem sabe trazer aí para Ribeirão Preto também, imagina, né? Seria muito bacana. Enfim, então, o Cordas Humanas hoje tem atuado dessa maneira. Então, como eu falei, criando laços, conexões. Então, nós vamos lá, vamos estar dando workshops, vamos ajudá-los na questão do evangelismo e tal, mas principalmente para ajudá-los a ter esse olhar para a missão de Deus. Legal. Ô, Glaze, deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante, né? É o seguinte, gente. Eu vou falar como alguém que esteve no campo missionário, tá? Uhum, Eu, particularmente, eu acho extremamente relevante o ministério de vocês. uhum, Por quê? Porque, queridos, o missionário que vai para o campo, né, uma pessoa que é vocacionada para atuar em outra nação, ou no campo que Deus
o conduzir ali. E ele vai viver integralmente para o discipulado. É claro que, como a Glaze falou, o fazer discípulos é para todos nós, né? Inclusive o Uhum, texto lá de Mateus sim. 28 é indo, né? Não é Indo, nem isso, ide, né? Não, na indo. verdade É, é indo. Ou seja, indo. enquanto você está indo, enquanto você está É, vivendo, enquanto você está lá na enfermagem, isso. lá você vai influenciar as pessoas, você vai proclamar o reino de Deus. Só que tem pessoas que o Senhor separa Uhum, para exatamente viver full time, vamos uhum, dizer assim, né? De uma dinâmica que é mais intencional nessa outra esfera, uhum, né? Enfim. E o missionário, ele geralmente ele tem que se preocupar com o campo. Então, vamos supor que o missionário que vai para outro campo, ele vai uhum, primeiro se aculturar-se, conhecer a cultura, uhum. vai estudar. Geralmente, o missionário, ele antes de ir para um campo transcultural, por exemplo, ele se prepara antes. Sim. É claro que existem outros, né, exceções. Então, a pessoa, Deus fala lá, da 2 semanas, ela tava aqui com a Mariá, Uhum. ela falou assim, que eu falei, como que foi? Ele falou, eu tava aqui em Ribeirão um dia pensando, e Deus falou, compartilhou comigo povos indígenas, ela não entendeu muito. Enfim, o resultado do processo foi que um mês ela tava trabalhando com povos indígenas, Olha que. né? E Uhum, tal. E aí, o missionário tem toda essa dinâmica, uhum. vai pro campo, chega lá é muito desafiador, Sim. não é esse trem romântico que todo mundo fala, Uhum. porque quando o missionário vai pra igreja, todo mundo fala, ai, que Que lindo, lindo. nossa, e tudo mais. E geralmente o missionário ele conta os bons testemunhos, né? Inclusive eu Aham, gosto também dos missionários que contam os testemunhos, aham. né? Tem que Porque ter um equilíbrio, né? é, é. Não, eu falo assim, porque assim, geralmente o missionário, vamos supor, ele tá lá, sai 5 anos no campo, aí ele prega Sim. 1 hora. Aham. 5 anos que ele viveu, tem 5 ótimos Uhum. testemunhos, entendeu? Olha. Não, Deus multiplicou o pão lá e tal. Aham. Aí ele vai lá em 1 hora de ministração, ele conta Sim. 3, aí todo mundo fala assim, meu Uau. Deus, uau, que coisa. Mas se ele for avaliar, né, teve muito mais desafios, né, do Muito que mais perrengue do que. perrengue, né, do que isso. Mas então tem toda essa dinâmica e o missionário muitas vezes, Uhum. né, por falta de foco, engajamento, divisão mesmo, que eu acho que a gente Uhum. se perde muito fácil, né, nessa dinâmica. A igreja, eu falo, né, eu sou Sim. pastor hoje, né, trabalhei no campo missionário como missionário, né, hoje estou pastoreando, sou mais Uhum. pastor do que missionário, embora Uhum. ame missões, né, mas eu, Sim. eu gosto muito da dinâmica eclesiástica e tal, da comunidade, né, Uhum. mas um dos desafios do missionário é que muitas vezes ele tem que se preocupar com a questão financeira também. E é Uhum. claro Sim. que, irmãos, o Senhor supre, Ele é o provedor. Verdade. Mas o fato de saber disso não significa que não vai sofrer por causa disso. Uhum. É claro que sempre a gente vai voltar lá, opa, voltar para a palavra do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando existe um ministério ou ministérios como o que Uhum. você atua hoje, que é extremamente importante, e dá um suporte assim para o missionário, as agências missionárias, né, Uhum. que dão esse suporte, cara, isso assim, sei lá, é uns 30%, 40% de um problema resolvido assim, né? Sim, Porque o sim, com missionário, certeza. ele tá no campo ali, ele pode se dedicar mais porque assim, não é nem só pela questão financeira, Uhum. né? Sim, Porque a sim. gente precisa da questão financeira, o missionário precisa. Mas é por causa da questão relacional mesmo. Fala Sim, assim, sim. pô, tem gente que tá lá, Uhum. tem a Glaze, Exato. tem o ministério que estão lá que, ô, como é que vocês estão? Sim. Você sabe que você Ô, não tá sozinha, a você igreja não tá com você, né? exatamente, É, conecta, faz essa exato. conexão e a igreja tá lá e vê o Uhum. missionário e eu falo, né, quando eu tava no campo, eu falo, ô, cara, qual que é o que vocês mais precisam e tal. Eu Uhum. falo, cara, quando alguém me manda uma mensagem, te dá um feedback de Sim. um informativo que você mandou, que Uhum. alguém te liga e fala, ô, como é que você tá? Aham. Cara, essa parada, assim, é muito melhor do que dinheiro, Verdade. embora você precise do recurso. Sim. Então, assim, eu acho muito legal, Glaze, e Uhum. muito relevante, né, o ministério, né, de vocês. E depois eu vou colocar aqui as redes sociais, de Sim, vocês, a sim. sua, Aham. tal, também. Depois passar seu Pix também, os irmãos Uhum. que quiserem investir na sua vida. Porque, Amém. irmãos, é assim, Uhum. né? Missões precisa de recursos, não tem jeito. E a maior parte das agências, a maior parte, tem algumas exceções, né? Talvez Uhum. a Glaze possa até dizer isso aqui. Mas elas não suprem 100% do sustento do missionário. Pelo contrário, né? Tem algumas que não suprem Não. nem uma parte do sustento, né? Não. Então, é importante. Na verdade, o normal, né, a grande maioria,
parte do sustento do missionário, uma pequena porcentagem vai Vai para a agência. para a base, porque a base também Precisa não ser precisa mantida. ser mantida. Então, por parte do sustento do missionário, é também o que Ele sustenta vai a base. investir na base. Que era o Exatamente. caso da Jocum, é assim, né? Quando eu Isso. tava na Jocum é Aham. isso, né? Então, além de você não receber Uhum. pro trabalho que você exerce ali, Sim. você ainda investe, Isso. né, ali na base e tudo mais. Uhum. Mas muito bom, Glass, que bom. A gente já tinha conversado a última vez, né? Você tinha Uhum. compartilhado a respeito do trabalho, só que eu não me lembrava da questão da missão base Uhum. e dessa questão dos povos sem acesso. É. Que coisa interessante, hein? Uhum. Eu nem, dos 1000 povos, né, Aham. aproximadamente, eu sabia, né? Mas de 3000 sem acesso eu não sabia, É. né? E 3 bilhões de pessoas, ou Isso. seja, é É, um número é muito muito grande. grande. A gente sempre, né, ouviu falar de Janela 1040. Eu acredito que, né, os irmãos aí que estão Sim, assistindo já ouviram, né? Só que quanto tempo que nós ouvimos a respeito de Janela 1040, né? muito tempo. E é exatamente ainda nessa região de Janela 1040 é onde tem essa concentração, né? E por que esse número tão alto, né? E por que é tão difícil? É que, infelizmente, né, não sei se é felizmente ou infelizmente, né, coube a nossa geração, ou as gerações atuais, a, o, os remanescentes mais difíceis de serem realmente alcançados. Por que é tão difícil? Tem a questão de perseguição, porque a grande maioria estão em lugares onde é realmente proibido pregar o evangelho de forma livre. Você não vai sair para fazer uma panfletagem, dar o testemunho, pegar um microfone, ir para a praça, falar. Coisa linda que a gente tem, né, aqui no Brasil, essa liberdade maravilhosa que temos, né? Pelo menos por enquanto. Não Uhum. sabemos até quando. Mas em muitos países você não pode fazer isso, né? Tem muitos países hoje nessa região que estão em conflito. A gente, só de ligar a televisão, a gente vê. Na verdade, as notícias que a gente recebe não é nem metade. Existem muitos outros países que estão em conflitos que não aparecem na mídia, Sim. né? E esses conflitos também atrapalham bastante. Existem muitos povos que estão em áreas de difícil acesso. Por exemplo, existe um povo que é considerado o povo mais isolado do mundo. Né? Se você até depois, né, se você seguir lá o meu Instagram, tá lá, né, fixado lá, que é um povo que eu adotei, né, em oração, que é o povo Sentinela do Norte. É um povo que vive numa ilha que pertence à Índia. Fica, se você jogar lá no Google Maps, botar lá Sentinela, Adamão, Ilhas Adamão. Ela fica entre a Índia e a Tailândia, uma ilha pequena. E esse povo é o povo mais isolado do mundo. Eles não tiveram, até hoje não tiveram contato com, quer dizer, até teve alguns anos atrás contato com outras pessoas de fora. Só que qualquer pessoa que tenta entrar nessa ilha, eles matam. Eles matam. Teve até um jovem, né, que decidiu querer alcançar esse povo, um jovem americano, que ele quis alcançar esse povo, mas sozinho, por conta própria, e foi assassinado. Por causa do assassinato desse jovem, muita gente realmente passou a conhecer esse povo, né? É considerado Marte, né? Esse jovem, muitos consideraram uma imprudência, aquela coisa toda. Pode, né? Eu acredito que foi de fato uma imprudência, mas Deus ele utiliza dessas imprudências, dessas situações para algo melhor, porque por causa dessa situação muita gente passou a conhecer esse povo, muitos começaram a orar por esse povo. E a minha oração tem sido, Senhor, né, eu não faço a menor ideia de como que eles vão ser alcançados, porque o governo da Índia proíbe a entrada de qualquer pessoa, né? Ali existe a guarda costeira vigiando e ninguém pode entrar. Então, assim, só um Como se fosse um milagre. povo indígena, né? Que a FUNAI aqui Exato. não permite você adentrar. Exatamente. Mas aí eu sempre lembro, se até os povos canibais na África foram alcançados pelo evangelho, né, o povo sentinela também pode ser alcançado pelo evangelho, né, porque a missão é de Deus, ele está no controle. Mas nós precisamos orar, né, e lembrar deles. Então orem pelo povo sentinela. Então, só para você ter uma ideia, né? Então, existem povos que têm essa situação, tem outros que estão em áreas de muito difícil acesso, né? Por exemplo, no Himalaia e tantos outros lugares. Então, essas dificuldades, de fato,
atrapalham bastante. E tem a outra situação, a nossa geração aprendeu a viver com um comodismo muito grande. Nós queremos conforto. A nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, nós buscamos conforto e fugimos de todo e qualquer sofrimento, né? Então, assim, como lidar com isso, né? Aí é a questão de fé, confiança no Senhor, entender a vocação, porque, de fato, para um trabalho como esse, somente pessoas vocacionadas, é o chamado específico, né? Não adianta você, então eu vou, não é um Indiana Jones, né? Não é uma aventura, não, eu vou e tal, a galera que gosta, galera radical e tal. Não, se você vai com essa motivação, esquece, né? Vai dar ruim, vai ser um problema. Mas se é um chamado realmente do Senhor, vai, né? Vai e que Deus vai dar graça, né? Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo é onde Deus quer que a gente esteja. O lugar mais seguro do mundo é onde Deus quer que a gente esteja, ainda que seja Sentinela, ainda que seja na Coreia do Norte, né? Se Deus quer que você esteja lá, com certeza vai ser o melhor lugar do mundo e o lugar mais seguro para você, né, para sua família. Ô, Glaucio, você falando aí, né? Eu fiquei pensando, né? Porque você deu alguns exemplos Uhum, fora, né, do Brasil, né? Mas uhum, eu me lembro que quando eu tive no Amazonas, com uma equipe da Jocum, né? Quando eu fui fazer uhum, minha TED, 2017, a gente sim, estava numa cidade chamada Atalaia do Norte. uhum, E era meio que uma cidade que fazia meio que um ponto de contato. Os indígenas, eles vinham para essa cidade uhum, para eles poderem trocar lá, levava tartarugas gigantes, tudo, sim, tirar os seus benefícios uhum, ali, alguma coisa. E eles vinham de barco e era longo. E eu me lembro que aí a gente tudo jovem, né? uhum, Aquela coisa, sabe, super romântica, sim, sabe? sim, E aquela super experiência transcultural. aham, Nossa, sabe? no- Nossa, tô me sentindo aquela coisa, né? E aí me lembro que um brother tava com a gente na equipe e falou assim, ô, um cacique tá chamando a gente. Olha só, a gente era tão uhum, sonhador, assim, tão uhum, imaturo, assim, né? Ô, o cacique falou pra mim, pra gente ir na aldeia dele. uhum, Ele falou assim, vamos lá na aldeia. Aí eu fui lá, eu falei, vamos lá então, né? Aí o cara lá falava assim, meio que um português meio, o cacique, né? O cara aham, lá, né? é, Falava meio que um português meio arrastado. E ele falava, dava pra entender, ele falou assim, na minha aldeia, homens estão se matando, estão se uhum, enforcando sim, e tal, olha, né? E aí a gente foi com o pessoal da equipe lá, que era o pessoal, aí tinha um uhum, pessoal mais maduro que trabalhava sim, no contexto. Aí falou, pô, não, pra chegar nessa aldeia, primeiro que a gente não pode entrar porque a FUNAI não deixa. aham, É só um indígena que pode sim, entrar. Ou você acompanhar de um indígena, mas tem aham, sim, todo um processo, não é simples assim. E outra, são 6 dias para chegar, 6 dias de barco para chegar na aldeia, né? sim, Então, ou seja, aí a gente ficou meio assim, falou, caraca, ô, um cara clamando uhum, pra gente ir pra aldeia dele, sim, porque de alguma forma ele viu o movimento que a gente tava tendo lá, porque a gente tava fazendo um movimento na sim, praça, sim, proclamando o evangelho, dando uma palavra de esperança, enfim, movimento é, evangelístico comum. E talvez ele, não sei se ele viu a alegria da galera, uhum, nossa alegria, e a gente atencioso, e aquela sim, coisa ali e tudo. E ele viu assim, falou, ó, é, pedindo, clamando ajuda, né? E a gente ali naquele momento de mãos atadas, né? Mas uhum, foi uma coisa muito marcante, né? Ou seja, mas existem ainda muitos lugares, existe, né, existe, para serem alcançados. uhum, E sabe, Glaze, às vezes eu tenho um pouco, eu tenho um pouco de crise com isso, assim, uhum, né? Porque hoje, né, por exemplo, eu mesmo, quando eu fui pro Amazonas, uhum, quando eu voltei, eu queria ir embora de Ribeirão. Por quê? Porque a realidade que eu vi era aqui era uma igreja muito boa, uhum, no sentido, assim, muito confortável. Nós temos palavras muito boas, nós temos templos muito bons, nós temos ar-condicionado, porque uhum. aqui ar-condicionado Sim, tem que ter, é, igual o Rio de Janeiro. igual, né? Na verdade, agora tá mais quente até do que o Rio. E tal, mas eu falei, caraca, nunca mais eu fui o mesmo. Uhum, Eu nunca mais consegui, tanto é que eu tento fazer mobilizações nas férias para uhum, levar a igreja para o sertão, sim, para a gente poder, para proporcionar para os irmãos da igreja viver uma vivência missionária de curto uhum, período. sim, Por quê? Porque isso muda a nossa sim, perspectiva, sim. né? Muda o nosso coração. Então, assim, tem tanta coisa Uhum, para fazer. Aí, assim, a minha pergunta é a seguinte, viu, Gladys, para você, que trabalha com essa mobilização missionária, uhum, esses ministérios, assim, como que você vê isso, assim? Porque é um choque cultural, né? Às vezes é, porque você tá inserida num movimento sim. que vocês estão, assim, muito Aham, sensível, vocês estão olhando para fora, vocês têm acesso a coisa que vem chegando, porque como uhum, vocês estão conectada com os missionários, vocês recebem os relatos, tipo portas abertas, sim.
né? Então você vê aquela parte pesada do Uhum. campo, né? Os testemunhos e daquela. Sim. E aí, isso é só que você tá em contato, né, com a igreja que às vezes tá ali, os irmãos estão, às vezes o irmão tá, ai, fiquei sem energia um dia, ai meu Deus, Uhum. que estresse e É. tal. E a pessoa não sabe, pô, o cara tá lá no meio do Uhum. mato que não tem energia, não tem celular, não tem É. nada. Como que você vê isso, assim, Sim. né? E a igreja Uhum. brasileira, assim, como que é isso pra vocês, né? Compartilhe um pouquinho sobre isso. Uau, então, né? Vocês querem ouvir mesmo? Abre o No início, coração. Então, vou ser sincera que no início era muito difícil. Era sempre um choque muito grande. Porque era como. Não sei quantos conhecem, né? A história, né? A filosofia de Platão, da caverna de Platão, né? Que diz que na caverna, tipo, eu não sei quem tá, um homem tava olhando, só via sombras, né? Só via vultos assim, mas uma pessoa resolveu olhar para fora e viu que na verdade aquilo dali era sombra, eram vultos de uma realidade. Aí ele volta, né? Ele tenta falar: não, gente, isso aqui é apenas sombra. Olha lá para fora. Lá é o real. Mas as pessoas simplesmente ignorando e tal. Só que na caverna de Platão, a pessoa acaba voltando, né? Pra ficar olhando simplesmente para as sombras. Eu falava: Senhor, eu não quero ficar. Eu não quero voltar a ter um olhar e ignorar aquilo tudo que eu vivenciei, que eu vi. Às vezes eu me sentia muito assim, eu querendo falar da realidade do campo e percebia as pessoas ah, anestesiadas, assim, as pessoas sem nenhum interesse de fato. Porque vou ser muito sincera, algo que é muito frustrante para o missionário é quando ele volta do campo ou quando o irmão, né, não sei, faz uma viagem de curto prazo e volta e tenta compartilhar aquilo para a igreja, para os irmãos, e você não vê interesse dos irmãos em querer realmente saber o que foi, o que você vivenciou, qual é a necessidade. Isso é frustrante demais. Isso eu falei, caramba, tipo, não tem nenhum, não gera nenhum interesse, né? Isso era difícil. Outra situação é exatamente essa, principalmente quando eu ia em algum local realmente de extrema pobreza, de extremo sofrimento, de extrema luta e tal, e você voltar e você vê, né, tanto conforto, tanta coisa, né, e principalmente, né, no período, né, na África, com o navio, eu tive a oportunidade de percorrer diversos países pelo continente africano, e era sempre tudo muito, muito chocante, todas as voltas, né, todos os retornos. Mas depois, com o tempo, né, Deus vai ensinando a gente, né? A gente vai aprendendo a ter graça, misericórdia. Senhor, Pai, perdoa porque eles não sabem, sabe? Eles não sabem ainda, né? Eles não foram despertar. Desperta. É uma coisa que essa tem sido a minha oração, Senhor, desperta, né? O mesmo incômodo que o Senhor colocou no meu coração, coloca também nos irmãos. E outra coisa que eu comecei a entender é que Deus, ele sabe o texto de Mateus, Mateus 9, quando Jesus ele olha as multidões e tem compaixão delas. Né? Essa palavra compaixão é dor, né? Dor nas entranhas. Ele sentia as dores do que o povo, que a multidão realmente estava tendo, ele sentia aquilo. E logo depois ele fala: ó, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, roguem ao Senhor. Algo que eu comecei a entender é que Deus ele tem distribuído essas dores no coração da sua igreja, do seu povo. Porque, por exemplo, a dor que Deus colocou no meu coração é a dor pelos povos sem acesso. Quando eu ouço falar sobre os povos que não têm acesso ao evangelho, isso dói demais no meu coração. Mas talvez não vai doer no seu ou no irmão que tá ouvindo. Mas pode ser que todas as vezes que outra pessoa escuta algo sobre os indígenas, vai doer diferente. Para algumas pessoas, quando escuta falar sobre os órfãos, dói diferente. Outros, de repente, é, são, enfim, outras questões, né? Outros povos, os ribeirinhos, né? Enfim, vai doer de forma diferente. Então, essa dor vem de Deus, né? E o problema é quando ninguém sente nada. Se você está na igreja, se você não tem uma dor, se você não tem um incômodo, né?
não tem compaixão por um grupo, por um povo, aí tem um problema. Aí você precisa, né, fazer uma autoavaliação aí, peça para o Senhor sondar o seu coração, porque tem alguma coisa errada, né? Precisamos, eu acho que a igreja, né, o povo de Deus precisa se compadecer, aprender a se compadecer como o Senhor Jesus. Só que nós não temos a menor condição de nos compadecermos como ele se compadeceu olhando as multidões. A gente não, claro, a gente não tem condição. Mas eu creio que o Senhor ele distribuiu, né? E é dessa maneira que a gente vai atuando conforme as vocações, conforme, né, aquilo que Deus ele tem possibilitado a gente servir. É assim que a gente ama o próximo, é assim que a gente, né, continua avançando no Evangelho. Então, assim, isso é algo que eu tenho aprendido, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre povos sem acesso, e eu vejo que algumas pessoas não entendem, ou não têm aquela resposta que eu esperaria, eu oro e falo, Senhor, então eu não sei qual é a dor que o Senhor colocou no coração dessa pessoa, né? Mas coloque. Mas que algo que incomode, que haja um incômodo, que haja um despertamento, de alguma maneira, né? E tem aquela situação também que cada irmão, né, tá em um processo na caminhada cristã. Tá num processo da sua maturidade, né? Então, de repente, ok, né? Então, hoje, isso foi algo que eu aprendi muito com os meus irmãos do Cordas Humanas, né? Se tá desse, ok, tudo bem, né? Tipo assim, porque não sou eu que vou mudar o coração, não sou eu que vou convencer. É o Senhor da Seara que envia trabalhadores, né? É o Senhor que desperta, é o Senhor que distribui, né? Precisamos o quê? Nos dispor. Então, a gente, como mobilizadora, eu aprendi que a mobilização envolve esse desafio, esse encorajamento, né? Esse despertamento, ajudar nesse despertamento. Gente, acorda, olha, né? E orar, falar assim, ó, né? Mova, né? Faça, cumpre na vida desses irmãos aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um e confiar no Senhor. Porque um grande problema nosso, tanto na mobilização quanto no evangelismo, o problema é quando a gente quer mudar o coração do outro. E nós, esse ministério não é nosso, deixa com o Espírito Santo, é dele, é ele que vai mudar o coração. Então, seja no evangelismo, que, né, o evangelho vai quebrantar, né, o coração da pessoa e é quem quebranta é o Espírito Santo. Né? Na mobilização é a mesma coisa. Né? Quem vai despertar, quem vai mover é o Senhor. Né? Porque na missão, outra coisa também que é importante a gente entender, não no ministério, né, de uma forma completa, não é ponto focal, né, não é o serviço em si, mas é o processo de santificação. As boas obras, o serviço, vai ser tudo consequência, né? Porque não adianta nada se eu não me quebranto diante do Senhor, se eu não permito realmente que o Senhor transforme a minha vida, o meu caráter, conforme a imagem de Cristo, eu posso estar lá no campo trabalhando, eu vou ser um ativista simplesmente, né? Eu vou ser uma Marta, só trabalhando, 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 me desgastando, 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 achando que estou fazendo algo tal, mas com o coração lá, né, todo duro, orgulhoso e tal, inflexível, né, fazendo e dando vários problemas, né? Porque infelizmente quando você vai com a motivação errada, acaba dando problema no campo. E, infelizmente, tem pessoas que voltam do campo porque não não vai com o coração quebrantado, de fato, né, para ser moldado pelo Senhor no processo e assim realmente ser bênção no local. Vai com a motivação de, não, eu vou pregar, vou fazer isso, vou fazer projeto, vou montar um ministério que vai ser bombástico, que vai ser frutífero e tal. Uma motivação completamente errada e tal. Vai dar problema. Aí chega Pode lá e ser. fala, não, vou ter que lavar banheiro. Exatamente. Lave banheiro, lave, né? Lava banheiro, abençoa a vida dos irmãos. Porque Deus está muito mais interessado em quebrantar o nosso coração e nos transformar do que no trabalho em si, sabe? Do que na. A lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Sim. Ai, Glaze, e assim, vocês, dentro da atuação de vocês, Uhum. você vê assim que as igrejas
como que você vê? Você vê que a igreja tem respondido? O que que você sente? O que que você tem sentido, assim, sabe? Porque assim, ó, vou Uhum. te falar da minha perspectiva. Você me corrige se Sim. eu estiver errado, tá Não, bom? também. É, eu acho que a gente perdeu o foco. A gente Uhum. tá muito alienado. A gente tá, às vezes, eu tô falando a gente no sentido de igreja Geral. genérica, Aham, tá? sim, sim. Obviamente, poxa, tem igrejas que estão super Sim, engajadas, tem as sim. exceções, né? Tem igrejas que tem uma veia missionária muito Uhum, forte, sabe? sim. Eu conheço uma igreja de Uberlândia, a Missão Vide, que eles ajudam 70 pessoas, as Uhum, famílias, a quantidade de missionários, eles têm um mural lá, e é uma igreja uhum, que não é igreja rica, não. sim. Mas é uma visão, né, Uhum, que eles têm, cara, é fantástico. Então, tem lá a foto da família, onde é que eles estão. Eles respiram missões. Você entra dentro da aham, igreja, você tem as bandeiras de tudo quanto é país lá pendurado e tal, e eles respiram missões. Isso é uhum, uma igreja, né? sim, sim. Mas, no geral, assim, às vezes a sensação que eu tenho é que às vezes a gente tá dando muita cabeçada. Uhum, A gente tá se perdendo com coisas que são muito secundárias. uhum, Enquanto isso, as pessoas estão perecendo, existe muita necessidade de povos sem acesso sim. nenhum, né? E às vezes a gente está discutindo, pô, é, como é que vai ser o nosso louvor? Uhum, Ah, como é que é o louvor? Ah, a aparência, a uhum, estética, a liturgia. Não estou dizendo que a gente pode discutir isso, conversar a sim, claro. respeito disso, para adequar o nosso contexto, Uhum, o estilo das pessoas e tudo mais. Mas, poxa vida, tem tanta coisa, uhum, né, tantas pessoas que não têm acesso à Bíblia e tal, sim. e às vezes a nossa energia vai indo para essas coisas Uhum, e assim, é uma distração, sabe, assim, sim. né? Então, esse é o sentimento que eu tenho, Uhum. sabe, de ver, assim, de olhar na igreja de uma maneira geral, é isso, assim, como é que vocês veem, assim, tem uma perspectiva mais otimista? Não, sinceramente, assim, porque até, assim, eu tô trazendo isso para nós, que é para quem assistir a gente, a gente precisa pensar sobre isso e orar Uhum, por isso. sim. Porque é muito fácil, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, de muita distração, de tecnologia, de rede social. Pô, a gente fica vendo essas paradas assim, ó, a vida tá caminhando, o Uhum, tempo tá passando, e graças a Deus ele abreviou os dias, porque tá passando cada vez uhum, mais rápido, senão nós não ia dar conta, sabe? verdade. Mas, poxa vida, não sei, cara, assim, eu vejo um esfriamento muito grande. Eu Uhum, preguei sobre isso recentemente também, que é a característica do fim dos tempos, né? Que Jesus fala em Mateus sim. 24, sobre o esfriamento, enfim. Essa é a impressão que eu tenho, assim. O que Uhum, que você vê, assim, como uma mobilizadora? Porque você tá na linha uhum, de frente nesse sentido, assim. sim. O que que você vê? É uma perspectiva positiva a gente só tem porque a gente crê que Deus ele está em missão. A Uhum. missão é dele. Ele Então, tá se movendo. ele está se movendo. As pessoas se engajam ou não, Exatamente. pedra vai clamar. Deus ele não está esperando a sua igreja. Tanto que uma das grandes provas disso são os testemunhos que crescentes que temos ouvido falar No mundo islâmico. exatamente, de muçulmanos, principalmente muçulmanos, apesar que tem alguns hindus também que às vezes acontece, mas principalmente muçulmanos que têm sonhado com Jesus, têm tido visões. Ou seja, o Senhor está se revelando, né? Ou seja, ele não está esperando a sua igreja. Ainda que, mesmo com as visões, essas pessoas sempre buscam algum cristão, Eles né? precisam, Eles né? precisam ter um direcionamento, né? Mas a missão é de Deus. A missão é de Deus. Eu gosto muito de uma frase da missionária Ana Alzira, que é da Junta de Missões Batista, que ela fala o seguinte: Deus, não me deixe de ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Essa frase, esse desejo realmente deveria estar no coração de todos, né? De fato, infelizmente, tem esse foco, né? Infelizmente, das igrejas de não estarem focadas na missão de Deus ainda é muito forte. Ainda é muito forte. São, como você falou, uma igreja ou outra realmente tem sido despertada. Só que a igreja, ela só se torna, aí que está o ponto, né? Ela só se torna uma igreja realmente missional, com uma visão missionária e engajada na missão, quando a liderança entende a missão. Então, assim, algo que a gente defende muito, né, é que nos centros de formação pastoral, os seminários deveriam focar muito mais na missão de Deus, né?
Às vezes eu questiono um pouco, eu penso, né, assim, que por que separar missiologia de teologia, né? Missiologia tem que fazer parte da teologia, né? E porque se você forma um pastor, se esse pastor ele não estuda absolutamente nada sobre missões, como que ele vai ensinar a missão de Deus na sua igreja? Né? Como ele vai falar de missões? Porque eu entendo que a igreja local tem muitas demandas. Tem muitas demandas, é complicado, é complexo, são famílias, pessoas, todas com questões muito complexas que precisam ali lidar, né? Mas tem aquela questão, né? Tipo, os dons de fato na igreja estão sendo utilizados de forma correta? Né? Os ministérios, quem está te servindo no ministério tem o dom para aquele ministério? Ou quem está servindo no ministério é porque não tem ninguém para estar lá, né? Então vamos colocar o irmãozinho porque não tem ninguém e tal, mas não é o dom. Vai, vai insistir, né? Então, assim, é trabalhar com os dons que Deus deu para os irmãos ali naquela localidade. Então, assim, se são os dons que Deus deu para a edificação da igreja naquela localidade, então vamos servir com os dons. Então, aí existe essa questão, né, de forçar a barra por conta de uma tradição, de um tradicionalismo, na verdade, da igreja, e que acaba, eu acredito que acaba atrapalhando muito no ministério de uma forma global, porque sim, missões ela é local e global simultaneamente, né? Mas quando a igreja ela realmente vive a sua missionalidade, né? Realmente servindo com os seus dons, na edificação dos santos, né? Eu acredito que é de forma orgânica, né? O serviço e a vida na missão. O envolvimento na missão acaba sendo de forma orgânica. Mas quando o evento, a programação, né? Quando o ministério, né? Ali, o local, ele se torna prioritário, né? Em relação, assim, tipo assim, não, vamos focar nesses ministérios para que os irmãos fiquem na igreja, né? Que nem, por exemplo, o Ministério do Louvor, você falou, né? Às vezes a gente vai e coloca o irmãozinho lá no louvor, que não é o dom, não é a vocação da pessoa, mas bota lá não só para ele ficar na igreja. Senão, porque gosta tanto de música, né? Então não deixa lá. Porque se tirar e se falar que não vai, o irmãozinho vai sair da igreja. Qual é a motivação da pessoa, então, em estar na igreja, né? Então, assim, a gente tem umas tensões muito complicadas que acaba atrapalhando muito na vida da igreja, no exercício da missão de Deus, né? E no cumprimento da missão de Deus como um todo. Então, essas distrações que às vezes a gente coloca, tem a distração da internet, tem a distração aqui e ali, nós criamos as nossas distrações muitas das vezes, né? Então, essa coisa eu gosto muito do movimento, está havendo um movimento, né, no Brasil de revitalização, né? De revitalização não da estrutura ou revitalização de um formato que atrai a pessoa, não, mas revitalização bíblica, Dos fundamentos. né? Dos fundamentos da palavra do Senhor, de trazer realmente o evangelho, né? Para a vida da igreja. Porque, por exemplo, a gente está falando de evangelismo, né? Ou de missões. O evangelismo ele só se torna algo orgânico, algo fluido na vida do cristão quando nós vivemos de fato o evangelho. Porque qual é a mentalidade que normalmente nós temos? Aprendemos que a mensagem do evangelho é para o perdido. Não, a mensagem do evangelho é para todos nós, todos os dias. Todos os dias precisamos lembrar, né, do sacrifício de Jesus Cristo. Todos os dias precisamos lembrar do porquê que Jesus morreu na cruz. Porque se eu lembro do porquê que Jesus morreu na cruz, o meu estilo de vida vai ser diferente. Eu vou repensar a minha maneira de viver, né? Quando eu lembro, né, da ressurreição de Cristo, eu vou lidar com os sofrimentos de uma forma diferente, porque eu tenho esperança, né? Eu tenho vida em Cristo, é uma vida nova em Jesus Cristo, então eu vou viver de uma forma diferente. Quando eu lembro da volta de Cristo, que ele prometeu, ele vai voltar, a minha
a expectativa de vida, minha perspectiva, na verdade, vai ser completamente diferente. Então, assim, o evangelho, ele precisa ser vivido todos os dias. E quando eu vivo o evangelho todos os dias, automaticamente eu vou compartilhar do evangelho. Eu vou, eu vou compartilhar, eu vou estar abençoando os outros, porque já é um estilo de vida. O evangelho faz sentido na minha vida. O problema é quando nosso, né, de crente, o evangelho ele se torna algo assim, eu já sou salvo. Minha salvação já está garantida, então tá tudo bem. Né? Então aí eu sou crente no domingo, que eu vou, adoro, eu gosto de. É bom, como é bom estar em comunhão, como é bom e tal. Aí eu tava até conversando com o Fabiano, né? Conversando com o Fabiano, né? Que é o problema da gente crescer nossa cultura, né? Ocidental, ter essa ideia de que a nossa vida é dividida, né? Entre o espiritual e o secular, e o secular, né? Esse dualismo cristão, né? E não existe isso, né? Não existe. Então, esse dualismo ele precisa realmente cair por terra, né? Aí sim a vida da igreja iria mudar completamente. Então, quando eu olho, né, com você perguntando, né, em relação a como você vê a igreja, infelizmente a gente vê essas questões. Mas um ponto positivo, como eu falei, é que está havendo um movimento. Está surgindo esse movimento de revitalização, está surgindo um movimento de pastores que realmente querem trazer a missão para a igreja, querem ensinar missões para a igreja. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho realmente de longo prazo, porque não é tão simples. Começa do discipulado também. Um relatório de Lausanne, ano passado, que infelizmente mostrou, né, um grande problema, né, das igrejas de uma forma geral, principalmente do Ocidente, onde mais de 50% dos pastores, né, seja pastor tanto na Europa, né, Estados Unidos, na América Latina, não consideram o discipulado algo que não é importante. Missões, na verdade, sim, falar de missões no discipulado não é importante, né, no discipulado. Mais de 50%. Isso é trágico. Isso é trágico. Eu lembro uma vez que você trouxe uns dados lá que, tipo, tinha acho que era a maioria lá, não lembro qual que era o percentual, mas que não, acho que não via importância em pregar o evangelho. Não foi isso. Você trouxe uma estatística ano passado lá na igreja, que era alguma coisa nesse sentido, né? Que Então, já era, era mais em relação ao discipulado era mesmo, era o discipulado? discipulado, isso. Que não tinha essa importância da Poxa. pregação do evangelho. Do discipulado, na verdade, na vida cristã, né? Ali. Né? A grande maioria acha que o discipulado Sim. infelizmente, não é importante. Sim. Inclusive, a gente vai começar um grupo discipulado agora lá na Opa, igreja. legal, Eu legal. tenho já, desde que eu voltei em Cravinhos, né? Você vai ver a galera lá. Desde que eu voltei, antes de ir aqui para Congresso Central, eu comecei a ajudá-los e eu comecei um grupo discipulado. Então a gente já tá Legal, na quarta turma já. legal. Então eu Isso é bom, benção. tenho uma grade assim de temas fundamentais, mas a principal característica do grupo, que eu sempre falo para eles, que é o nosso tempo juntos. Porque às vezes tem o tema para dar, mas às vezes Deus orienta a gente lá, não tem o tema. Sim. Não é um trem solto, mas assim, por quê? Porque a gente começa a abrir o coração e aí, dependendo do que a pessoa tá abrindo o coração, o Espírito vai conduzindo a gente para trabalhar naquela temática, para compartilhar Sim, sim. essa mutualidade, sabe? E tudo mais, né? E aí agora eu tô com a galera que foram da primeira turma, só que agora eu tô fazendo um discipulado que eu distribuí temas para eles e eles vão aprofundar os temas. Legal. Para que nos próximos grupos de discipulado, eles que vão ministrar os temas. Bom, isso é Então, bom. assim, porque é uma coisa que a gente precisa muito, né? Isso. Mas, ó, Gladys, você falando assim, eu acabei de ficar pensando num negócio aqui, que assim, agora né, eu amo missões, eu estive no campo, eu conheço muitos missionários, né? A gente tem cultura de investir na vida dos missionários, dos amigos, né, e tal, a gente investe. Mas assim, hoje, por exemplo, eu tô lá na igreja, hoje eu não consigo ter o contato com os missionários que eu gostaria. Às vezes eu até falo para um e outro. Eu já falei pro Lucas várias vezes, falei assim, cara, me liga.
Um outro missionário amigo meu, o Abian, Aham. que tá lá na Índia, eu falei, cara, me liga um dia, o dia que você estiver tranquilo, me liga. Por quê? Porque o WhatsApp eu já. Você recebe uma mensagem, aí a mensagem desce Sim, lá aí se até perde. você Aham. resgatar e tal, né? É igual SMS, né? Aham. Aí, mas ligar não. Aí eu falo, ô, me liga, por quê? E hoje eu sinto muito por isso, por eu Uhum. não conseguir. Por quê? Porque é a dinâmica mesmo da Uhum. igreja, às Sim. vezes você tem outras coisas, ministérios, aquela coisa toda e tudo mais. E isso, de repente, é uma coisa pra gente repensar, sabe? Uhum. Assim, eu sei que é difícil, né, pros pastores, hoje eu tô nessa Claro, condição claro. e tudo, mas a gente precisa, assim, ter mecanismos, graças a Deus, né, tem a Rita, você conhece a Rita, o Aham. Sim, Francisco, os sim, irmãos da benção. igreja, eles, vários outros também, tem o Elias, tem a Cris, vários irmãos também que eles têm a cultura de caminhar com os missionários, né, Uhum. os missionários mandam mensagem para eles, lá, um missionário que a igreja Sim, apoia, sim. e aí direto para eles, eles são meio que um representante, né, dos Uhum. missionários, né? Então, graças a Deus por isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? Assim, a gente precisa estar sensível, né? Porque é uma parte do corpo Sim, que tá sim. longe, né? Que tá lá, tá na Uhum. linha de frente. Às vezes a gente tá aqui, a vida tá ok aqui, né? Vamos dizer assim, tá estável, né? Aham. Mas estável que eu disse, nós estamos na nossa zona Sim. de conforto. Agora tem Aham. pessoas que estão lá, né? Então a gente A precisa. gente até entende a dificuldade, porque até mesmo no nosso dia a dia, com os nossos amigos, é difícil. É difícil, às vezes, sentar, conversar, né? Eu tenho por conta, né, desses anos de ministério, graças a Deus, eu tenho amigos, assim, muito queridos, amigas, mas que estão longe, né? São poucos os amigos que eu tenho realmente que estão perto. Então, tem algumas amigas que eu falo assim, quando é que a gente vai ter o nosso café virtual? A Yara mesmo, Ó, da minha café amiga, é virtual, hein? café virtual, gente. Gostei. A Yara, que é daqui de Ribeirão Preto, né? E fala, então, beijo, amiga. Né? Então, a gente várias vezes a gente tentou agendar um cafezinho virtual para te conversar, bater um papo. É difícil, a gente não, às vezes é difícil, não consegue, né? Mas eu fiquei super feliz que mês passado eu consegui, né, numa conversa com uma amiga que serviu comigo a bordo do Logos Hope e hoje é missionária no Azerbaijão. Mas mesmo com a diferença de fuso horário, a gente conseguiu sentar, conversar, mas depois também de muito tempo, né, agendando e tal. Mas a gente entende a dificuldade, porque no dia a dia, né, com os nossos amigos é difícil, mas pelo menos ter essa intenção, eu acho que é Sim. importante, né? Tá Pelo menos tá sensível, né? sensível, então é só perguntar E e eu. tal. Ou quando é possível agendar uma visita, né? Por exemplo, eu tive uma experiência que foi muito marcante. Alguns anos atrás, com o pastor da minha igreja, meus pais, nós fomos visitar um casal de missionários lá na Bahia, em Caravelas. Caravelas não, Canavieiras. E nós estávamos lá com eles e eles falaram assim: tem um casal de missionários que estão em outra cidade, um pouco mais distante, e que eles estão precisando muito. Seria muito bom se vocês fossem lá visitar eles. Se vocês gostariam, então, assim, claro, né? Vamos lá. Então, nós agendamos um almoço, passar o dia, na verdade. Passamos o dia lá com eles. Então, almoçamos, conversamos. Parecia, assim, que nós já éramos amigos de longa data, né? E tínhamos acabado de conhecê-los. Essa é a beleza também do corpo de Cristo, né? De que mesmo pessoas que você não conhece e tal, quando você se encontra, né, tem aquela identificação pelo Espírito Santo, é muito, muito lindo. E nós passamos o dia ali com eles e tal, e no final da tarde, na hora, né, de despedida, a missionária ela começou a chorar. Ela falou assim: vocês não fazem ideia de como foi importante, como foi bom esse dia. Como foi bom vocês terem vindo aqui, a conversa, a leveza, né? Que a gente não fez nada demais. A gente só bateu um papo, só conversamos, ouvimos eles, né? Oramos por eles, mas não teve culto, não teve nada assim, sabe? O que aos nossos olhos, né? A gente fala assim, não, nada espiritual, né? Formalmente, né? Mas foi um tempo de mesa, foi um tempo de comunhão, foi um tempo. E ela falou, gente, foi muito importante. Muito importante. Então, assim, o missionário, muitas das vezes, ele precisa disso. Né? Às vezes, algumas igrejas, isso eu já ouvi, né? Alguns pastores, principalmente, falando: não, mas uma viagem de curto prazo é um investimento muito caro. Às vezes, a viagem é muito cara para ficar só alguns dias. Não, esse valor a gente envia para o missionário que vai ser muito mais útil. Pode até ser, né? Mas pode ser que a sua ida seja muito melhor do que, Aqui. do que o dinheiro. Sim, Muito com melhor. certeza. Muito melhor.
né? Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Também para entender o momento certo, né? Não, vamos, né? A gente vê aí, né, a própria vida, a história de Paulo, né? Passa, por favor, venha, né? Venha, preciso estar com vocês, tantos me abandonaram, né? Então, o estar junto é, de fato, muito importante. Que maravilha. Ô, Glaze, Hum. pra gente caminhar aqui pra reta final, Porque se deixar, a gente vai, te segue, né? não, e eu vou mesmo, eu vou, a gente vai tranquilo. Hum, Ó, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu vou sim, compartilhar depois, né, o seu contato, tudo sim. certinho, né, como que as pessoas podem fazer para investir na sua vida, né, para Uhum, te segurar a corda, né, para que você continue, né, adentrando aí uhum, os poços que o Senhor te conduzir, né, então, mas tanto na cordas humanas quanto na missão base, por exemplo, se alguém que vê nosso bate-papo aqui fala assim, uhum. pô, eu queria começar a investir no missionário. Eu vou investir na Glaze, eu queria investir mais em algum missionário que, Deus colocou no meu coração aqui, o Azerbaijão, que você Uhum. falou, né? Porque de Sim, sim, repente, viu, gente, se você sente uma dor, ou se você sente isso aí. assim, né? Uma das formas de a gente ouvir a Deus, tá? Discernir Uhum. o que Deus tá falando. Às vezes vai sentir Sim. queimar seu coração. Enquanto a gente conversa aqui, fala de países, de povos que têm pouco acesso, ó, Uhum. falou do Amazonas, falou não sei da onde. E tal, de repente isso tocou seu coração de alguma Uhum. forma, né? E talvez pode ser até que Deus já estava ministrando no seu coração a partir de outra coisa que você viu, que você escutou. Isso aqui é Sim. só uma confirmação, uma testificação daquilo que Deus está falando, né? Nos ministérios de vocês, vocês têm Uhum. assim um hall de missionários e que vocês indicam para quem quiser investir, ou vocês têm uma captação lá que podem investir no ministério de vocês e vocês enviam, ou alguma Uhum. agência que vocês têm contato. Tem essa possibilidade? Tem, não, tem essa possibilidade, sim. Tanto na base quanto no Cordas Humanas, né? Tipo assim, a gente tem lá, tem as demandas da própria organização, dos próprios projetos, mas às vezes aparecem, né? Tipo assim, alguém falando, ó, fulano tá precisando e tal. Então a gente ajuda, a gente faz. Por exemplo, no Cordas mesmo, até utilizamos o podcast para poder divulgar, ó, tem um ministério tal, se você quiser, se Deus tocou no teu coração. Então, nós utilizamos a plataforma também para captar esses recursos para abençoar os missionários. Tanto Cordas quanto a base também são poucos os missionários que estão atuando em tempo integral. Né? Na verdade, hoje no Cordas eu sou a única, né, que estou em tempo integral no sentido assim que eu não tenho um trabalho, né, secular, é terrível, né? A gente estava falando agora Uhum. mesmo de dualismo, mas enfim, só mas para os irmãos entenderem, né? Tanto que, por exemplo, eu sou dentista de formação, mas eu não estou clinicando, não estou trabalhando exatamente por causa de tempo de serviço no ministério, Sim, né? Na missão base, também a maioria, né, da equipe também tem o seu trabalho e tem alguns e alguns que nós estamos aí até trabalhando para levantar o sustento para poder realmente estar em tempo tempo integral. integral. Então o irmão Legal. pode estar entrando em contato com a gente e a gente vai estar Que, levando, direcionando conforme, né, o que Deus que legal. colocou no teu coração de direcionar a oferta, Sim, né? que maravilha. Né? Ô, Glaze, bênção pura, viu? Eu ficaria aqui a gente batendo mais um papo, só que agora as É, meninas já estão aí tá e, certo, e agora eu preciso ajudar na dinâmica das três. Mas, ó, tá que certo. bom a gente poder conversar um pouco, né? Que Uhum, bom que deu certo, né? é verdade. Maravilha. Conta com a gente, tá? Uhum, Assim, meu coração, eu tô, assim, vivendo um momento, assim, eu tô me adaptando, tô organizando algumas coisas, mas, assim, dos objetivos do podcast é a gente investir em missões. Se um uhum, dia Deus nos trouxer recurso a partir disso aqui, né, a gente uhum, conseguir monetização e tal, porque eu faço isso meio despretensiosamente e uhum, como um hobby, como um prazer mesmo de estar sim. mesmo. Mais no projeto escrito, né, tá lá Aham, que vai uma renda destinada para missões, uhum, né? Então, que bom poder, de alguma forma, usar essa plataforma aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais de uhum, você, conhecer um pouco mais do Cordas, dos dois ministérios que são muito, muito interessantes, essa uhum, questão de mobilização, a gente precisa, né? Isso é resposta, né? verdade. Diante da realidade que a gente compartilhou, Uhum, sim, são dois ministérios que são sim. resposta
para às vezes uma distração que a gente tá como igreja, um Aham. esfriamento, e aí, pô, que legal. Porque assim, antes de conversar com você, eu sabia que existia algumas agências, mas assim, com a proposta de Aham. vocês, assim, sabe, bem intencional nesse sentido, ó, é isso, nós vamos caminhar nisso aqui e tudo mais. Pô, eu achei fantástico. Falei, Uhum. caraca, isso é que os missionários precisam. Porque às vezes o missionário não consegue nem ter tempo direito para fazer essa Verdade. ponte, essa conexão. Então eles Uhum. precisam Sim. disso, né? Então, viu, gente? É, os missionários que você conhece da igreja, cara, tem muita gente servindo ao Senhor aí em outras nações. Então, assim, às vezes a gente acha que é pouco, né? Ah, e tal, uma mensagem, ah, uma oferta. Ah, não, mas eu só posso ofertar com tanto. Poxa vida, esse tanto, se todo mundo, se a igreja, que nós somos muitos, principalmente no Brasil, Sim. 83% de cristãos, é claro, entre cristãos católicos e evangélicos, mas vamos botar aí 40%, Uhum. vai, de cristãos evangélicos. Poxa vida, dá pra gente causar um impacto, Dá. assim, de mobilização, de plataforma. Aproveitando que estás falando de estatística, só para os irmãos terem uma ideia. Se nós juntarmos hoje todas as igrejas evangélicas do mundo, nós temos 3 vezes o recurso financeiro para que todos os povos sejam alcançados. E nós temos mais de 4 vezes a quantidade de pessoas suficientes para alcançar todos os povos. A grande comissão, ela é possível. Nós já temos recurso financeiro e recurso humano suficiente para alcançar e para terminar a grande comissão. O que falta é só a intencionalidade. Exato. Nossa, que maravilha, hein? Nunca, não tinha pensado nisso. Né? Que maravilha. E é por isso que Jesus fala, né? Que no fim dos tempos teria um contexto Uhum. adverso, Sim. contrário de Uhum. perseguição, porém o evangelho alcançaria todas as Todas. nações. É um É. paradoxo isso, né? E todas as nações significa todos os Todos os povos. povos. Não são todos os países, são todos Todos os os povos. povos. Que maravilha. Ô, Glaze, bom demais. Então eu vou colocar aqui, viu, gente, o contato da Glaze, vou colocar aqui também. Eu vou ver se eu consigo botar um card também Legal. de um podcast do Cordas. E aí depois você me passa alguma referência lá Sim. também do Aham. Da base. base. Sim. E aí colocar tudo aí na descrição pra você não ficar sem informação, sem possibilidade de falar, ah, mas eu senti no coração de investir e tal, de abençoar, mas não sei onde eu vou e tal, mas não É. vai faltar não. Você olha na descrição aí, algum canto aí, pode, Uhum. não sai daí não. Você manda uma mensagem, um comentário e a gente compartilha com você, tá bom? Mas, ô Gladys, mais uma vez, obrigado. Eu que É, agradeço. Obrigada aí pelo convite, por estar com vocês. Muito bom. que Deus continue abençoando seu Amém. ministério, né? Quando que você vai agora para Itália? Para a Itália, nós vamos no dia 8 de outubro. De outubro. De E o outubro. Uruguai? Você falou do Uruguai. Uruguai, estejam orando. Já quero aproveitar já pedir para vocês estarem orando. A minha passagem já está até comprada para o dia 3 de setembro. Só que ontem eu recebi uma notícia que parece estar tendo alguma dificuldade da agenda, né, do treinamento lá. E talvez seja preciso trocar a data, né? Então, assim, a minha passagem já está comprada. E então, isso é uma coisa bem complicada. Para que Sim, Deus esteja dando o direcionamento, né? Mas é mês agora de setembro, a ida para o Uruguai. que legal, É. que bacana. E nessa capacitação, nessa mobilização que Uhum. você vai falar para líderes lá, é isso? Também, É isso, isso? sim, sim, Ah, sim, legal. são líderes de mobilização missionária e rede de pastores. Puxa vida, a gente podia É. pensar nisso, alguma coisa assim pro ano que vem aqui em Ribeirão, Uhum, pra claro, igreja, né? sim. Juntar, poxa, que nós somos escravinhos, somos nós, o Uhum, Igor, né? Não tinha parado pra pensar nisso ainda. Uma ideia, né? joia. Mas voltando aqui pra nossa conclusão, fechando parênteses do TDAH. Então, gente, investe, né? Ora por Uhum, isso, ora pela Glaze. Tenho certeza que você conhece vários missionários aí. Irmãos, é, é, nosso povo, nossos irmãos precisam de nós, precisam do nosso apoio, tá bom? Então, esteja sensível, né? Entenda que você é parte, né? Às vezes você não pode ir, mas você pode orar, você pode investir ou não, né? De repente Deus tá querendo que você larga tudo mesmo aí, uhum, e aí se ele falar com você, como a Glaze bem disse, o melhor lugar pra gente estar é onde Deus quer que a gente esteja, né? uhum. Então, deixa Deus te usar, tá bom? Mais uma vez, obrigado por vocês estarem com a gente aí, ter acompanhado a gente nesse tempo. Deixa um like aí, se inscreve no canal. E até a próxima, se Deus quiser. Sim. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.